Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Aqui é a professora Tainara e nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão de todas as aulas presenciais que nós tivemos até hoje. Então vamos rever o conteúdo que a gente viu até aqui antes de entrarmos em quarentena. Vamos lá? Então vamos rever os principais assuntos que a gente enfrentou dentro da sala de aula antes do início da quarentena. Então, a gente começou pelo conceito de direito internacional público. O que seria direito internacional público? É o conjunto de regras e princípios que regula a sociedade internacional. E aí vem outra pergunta: o que seria a sociedade internacional? Então, a sociedade internacional, como a gente viu, é formada pelos estados e pelas organizações internacionais. Os estados são ordens jurídicas soberanas que têm por finalidade governar um povo em determinado território, e as organizações internacionais são instituições criadas pelos próprios estados para desenvolver temas de interesse em comum. O que mais que a gente viu na sala de aula? A gente viu o objeto do direito internacional público. Então, a gente viu que o direito internacional público tem por objeto reduzir a anarquia na sociedade internacional, regular a cooperação internacional, conferir tutela adicional aos bens jurídicos a que a sociedade internacional decidiu atribuir importância e satisfazer os interesses comuns dos estados. Outra coisa que a gente viu em sala de aula também são as teorias que fundamentam a obrigatoriedade do direito internacional público. Então, a gente viu que nós temos duas teorias principais que vai cair nas futuras avaliações de vocês: a teoria voluntarista e a teoria objetivista. Lembrando que a teoria voluntarista é ligada ao positivismo e trabalha com a vontade dos estados. Então, para essa teoria, os estados só estão obrigados às normas de direito internacional público se assim consentirem. Então, essa teoria é uma teoria baseada no consentimento dos estados e também é chamada de teoria positivista. Por outro lado, nós temos a teoria objetivista, que é ligada aos direitos naturais, ao justnaturalismo, e que diz que as normas de direito internacional público são normas tão importantes que elas se impõem naturalmente. Então, nós temos duas críticas a essas duas teorias. A teoria voluntarista sofre uma crítica por deixar assuntos importantes, como a dignidade da pessoa humana, à mercê da vontade dos estados, e a teoria objetivista ligada ao direito natural sofre uma crítica por passar muitas vezes por cima da soberania dos estados. A gente viu também que tem uma terceira teoria, que é a teoria do pacta sunt servanda: aquilo que foi pactuado deve ser cumprido sob pena de sanção. Então, essas três teorias estão lá no material de vocês, nos PDFs que foram enviados antes da quarentena, e agora, depois da quarentena, também estão disponíveis lá na plataforma de AVA. Outra coisa que a gente viu na sala de aula são os sujeitos de direito internacional público. E a gente viu que a gente trabalha com a doutrina clássica, segundo a qual são sujeitos de direito internacional público apenas os estados e as organizações internacionais, que não se confundem com os atores internacionais. Sujeito de direito é aquela pessoa que é titular de direitos e obrigações na ordem jurídica. E, para a teoria clássica, são titulares de direitos e obrigações na ordem internacional apenas os estados e as organizações internacionais, diferentemente dos atores que, apesar de influenciarem o ambiente internacional, não têm capacidade de adquirir direitos e obrigações. Essa é a teoria clássica, a teoria que nós vamos trabalhar nas nossas avaliações. Em sala de aula, nós também enfrentamos as principais características do direito internacional público. Então, lembrando que no direito internacional público não existe subordinação do sujeito de direito a um determinado Estado, ou seja, não existe um Estado acima dos demais Estados. Não existe também uma norma constitucional acima das demais normas constitucionais. Não existem também atos unilaterais obrigatórios oponíveis a toda a sociedade internacional. E outro tema que nós estudamos em sala de aula presencialmente foram os princípios gerais ou princípios basilares do direito internacional público. Então, nós estudamos o princípio da igualdade e da soberania, segundo o qual todos os países são iguais perante o direito, não importa o seu porte econômico, o seu tamanho, o número de habitantes ou regime de governo.
Estudamos também o princípio da autonomia, o princípio da não ingerência e da não intervenção, ou seja, os estados eles podem se governar de acordo com seus próprios interesses, não podendo sofrer ingerência nos seus assuntos internos dos demais estados. Nós vimos também o princípio da interdição do recurso à força e a solução pacífica das controvérsias, segundo o qual os sujeitos de direito internacional devem resolver os seus conflitos com os instrumentos pacíficos existentes. Nós também estudamos o respeito aos direitos humanos, afinal, a dignidade da pessoa humana atualmente é o vetor de todo o direito. Nós estudamos também a cooperação internacional, onde os Estados devem agir em conjunto, colaborando para a busca de objetivos e interesses em comum, sempre em harmonia. Outra coisa que nós vimos em sala foram as fontes do direito internacional. Então, a gente estudou as fontes materiais e as fontes formais e as fontes não estatutárias. Então, vamos começar pelas fontes materiais. Então, vocês lembram que as fontes materiais são elementos, fatos, fundamentos sociológicos, políticos, que ensejam a necessidade da criação de novas normas. Então, é tudo aquilo que acontece no mundo real que enseja a necessidade da criação de novas normas pelas autoridades competentes. Por exemplo, após a Segunda Guerra, houve a necessidade da criação de várias normas e tratados sobre a dignidade da pessoa humana. Já as fontes formais do direito internacional público foram consolidadas lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Nós também aprendemos isso em sala de aula. Então, lá o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça traz as fontes formais da nossa disciplina. E o rol do artigo 38 traz para nós os tratados, ou seja, as convenções, os costumes, os princípios gerais de direito, a jurisprudência, a doutrina e também a equidade. Os tratados, a gente viu em sala de aula que são acordos concluídos por escrito entre estados e estados ou entre estados e organizações internacionais que têm por objetivo desenvolver temas de interesses em comum. O costume são práticas reiteradas, sempre com consciência. Os princípios gerais de direito são vetores universais que fundamentam todos os ordenamentos jurídicos, né? Eles têm uma característica mais ampla do que os princípios gerais de direito internacional público e com eles não se confundem, e essa diferença está bastante fundamentada nos PDFs que vocês receberam e também nas aulas que nós tivemos presencialmente. Então, os princípios gerais de direito, que são vetores universais, não se confundem com os princípios gerais de direito internacional público, até porque a gente vai ver que os princípios gerais de direito são fontes estatutárias, porque estão no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, e os princípios gerais de direito internacional público, que são aqueles que nós acabamos de falar, soberania, igualdade, cooperação internacional, são princípios específicos da nossa disciplina. Além dos tratados, dos costumes e dos princípios gerais de direito, nós também temos como fontes estatutárias previstas lá no artigo 38 da Corte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça a jurisprudência, a doutrina e a equidade. A jurisprudência são decisões dos tribunais internacionais reiteradas, a doutrina é o trabalho dos doutrinadores de várias nações, e a equidade é um instrumento de solução de conflitos que envolve interpretação e aplicação do direito internacional e que também é fonte do direito internacional público, segundo o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Não há hierarquia entre as fontes, então essa ordem que elas aparecem no artigo 38 é meramente exemplificativa. Nós vimos também em sala de aula que existem fontes fora do artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, são as chamadas fontes extraestatutárias. E aí, dentro dessas fontes, nós temos a analogia, que além de ser uma fonte, é uma forma de integração da norma. Então, na omissão da norma, né, se aplica uma norma feita para ser aplicada em um caso semelhante. Então, a analogia, além de ser fonte extraestatutária, ou seja, não estatutária, também é uma forma de integração da norma.
Nós temos também os princípios gerais de direito internacional, que também são fontes extraestatutárias, porque estão fora do rol do artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. São aqueles princípios que nós vimos aqui no início da revisão: soberania, não ingerência, não intervenção, solução pacífica das controvérsias, respeito aos direitos humanos. E esses princípios gerais de direito internacional não se confundem com os princípios gerais de direito, que são vetores universais que fundamentam todos os ordenamentos jurídicos mundiais. Nós temos também os atos unilaterais, que são os atos dos estados e das organizações internacionais como fontes extraestatutárias. Nós temos também as normas imperativas chamadas de jus cogens, que são normas ao qual a sociedade internacional atribuiu uma grande importância e, por conta disso, só podem ser modificadas por normas da mesma natureza. Exemplo, normas relacionadas à dignidade da pessoa humana, ao meio ambiente, à convivência coletiva. Então, são normas que têm uma carga de obrigatoriedade muito alta, muito elevada. Ao contrário das normas imperativas, nós temos os instrumentos de soft law, que têm um valor normativo bem limitado, muitas vezes não são obrigatórios, como, por exemplo, mera negociações entre os sujeitos de direito internacional. Então, os instrumentos de soft law têm uma obrigatoriedade muito limitada, ao contrário das normas jus cogens, que têm uma obrigatoriedade muito ampla e muito alta. Então, basicamente foi isso que a gente viu nas nossas primeiras aulas presenciais. Essa foi a revisão. Nós vamos ter um vídeo específico para falar dos tratados, que foi um tema que nós já tratamos também em sala de aula. Vamos ter um vídeo específico para falarmos sobre nacionalidade, que também foi um tema tratado em sala de aula, mas por enquanto essa foi a revisão principal das nossas aulas presenciais antes de entrarmos em quarentena. Espero que todos estejam bem. Espero que a gente se encontre presencialmente em breve, todos com muita saúde. Tenho certeza que esse momento de quarentena é passageiro. Então, desejo a todos saúde, determinação e bons estudos, ok? Até breve.